Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live da Sebrace. A gente vai aguardando um pouquinho para as pessoas se conectarem. Muito bem. Vamos lá esperando, né, Jonas, né, Camila? Vamos aguardando um pouquinho para dar o tempo do pessoal entrar. Isso. Eu até estou buscando aqui para ver se eu também vejo. Mas eu não estou vendo nada. Enquanto a gente espera os nossos convidados, já vou tomando um cafezinho para acompanhar. Tem café aí? Que delícia! Opa, então vamos acompanhar, Camila. Ó. Café não pode faltar. Bom, já temos aqui 2 minutinhos, já temos 40 pessoas online. Bacana! Oba. Super joia, gente. Sejam super bem-vindos a mais uma live da Sebrace Vidros. Eu sou a Mônica Caparrós, eu sou gestora de marketing da Sebrace e hoje a gente vai fazer uma live diferente. Na verdade, hoje a gente vai resgatar algumas questões que não puderam ser respondidas ao vivo e dessa vez a gente vai estar respondendo aqui para vocês. Então a gente tem algumas perguntas que foram resgatadas de lives anteriores e eu tô com o meu super time técnico aqui com a gente, o Jonas e a Camila. O Jonas, responsável pela área de mercado industrial e também engenharia de processos, e a Camila, que é a nossa engenheira de desenvolvimento de produtos. Então, essa noite vai ser muito bacana. Façam as suas perguntas. A gente vai estar recebendo aqui as suas perguntas, mas a gente vai aproveitar para resgatar, então, um pouco das perguntas que foram feitas no passado para a gente, nas lives anteriores. E como a gente já está na nossa 12ª live, então a gente resolveu trazer um pouco dessas questões para vocês. Boa noite, Jonas. Boa noite, Camila. Sejam bem-vindos, tudo bem? Boa noite. Eu queria que vocês se apresentassem, então, para o pessoal que não conhece ainda vocês. Por favor, fiquem à vontade aí. Vamos começar com a Ladies First, então? Ladies lá, First, vamos lá. Bom, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está acompanhando, Jonas, Mônica. Então, bom, eu sou engenheira de produção, né? Minha formação, sou engenheira de produção. Engenheira de desenvolvimento de produtos na Sebrace atualmente. Estou lá há 7 anos. Eu pisquei e 7 anos passaram. Recém-completos ontem, inclusive, acabei de lembrar. Então, cá estamos, num piscar de olhos, né? Comecei minha jornada lá estagiária, sem muitos horizontes, sem saber onde eu ia parar. E estou aqui hoje, na maior parte da carreira na Sebrace, na área técnica, e hoje como engenheira de desenvolvimento de produtos. Então, boa noite, gente. Obrigada, Camila. Vamos lá, Jonas? Vamos lá. Pessoal, muito boa noite. Bom, me apresentando aqui, como a Mônica falou, meu nome é Jonas, hoje sou coordenador da engenharia de aplicação, engenharia de processo, né, mais conhecido como engenharia de processo, e também do mercado industrial. Sou formado em engenharia de produção também, como a Camila, e estou na Sebrace já vai fazer 10 anos já, traçando essa trajetória toda aí de 10 anos no vidro, né? Primeira empresa que eu iniciei como estagiário, como a Camila também, e hoje com a responsabilidade aí de coordenar tanto a engenharia de processo como o mercado industrial. Muito bom! Então, e eu sou a Mônica, sou a gestora da área de marketing na Sebrace, eu estou há 1 ano na Sebrace, eu não sou engenheira, eu sou administradora, mas com... Para gerenciar, né? Tudo ali, muito engenheiro. Para dar uma equilibrada, né, Camila? Eu sou marqueteira há mais de 25 anos, então eu sou da área de administração, estratégia, marketing. Eu estou na Sebrace há 1 ano e essas 2 pessoas maravilhosas fazem parte do meu time e junto com elas hoje a gente vai navegar aqui trazendo algumas respostas para vocês. Espero que possamos ajudar vocês. Então, mandem as suas perguntas. Gente, vamos começar? Vamos lá? Bora. Então, bora lá, vamos lá. Olha, um dos temas que apareceu bastante em uma das lives foi sobre a questão dos vidros refletivos, né? E aí nós recebemos aqui uma dúvida da Michele, _Lima8. Michele, tomara que você esteja nos vendo agora. E ela colocou assim, olha, no tema inovação em fachada,
o vidro refletivo ganha ainda mais espaço dentro da arquitetura? Michele, eu vou tomar liberdade e já vou te responder isso, tá? O vidro refletivo, que no passado era muito chamado de vidro refletivo, hoje é o que a gente conhece como vidros de proteção solar. E sem dúvida nenhuma, cada vez mais estão ganhando espaço, seja nos ambientes comerciais, bem como nos ambientes residenciais. Por quê? Porque os vidros de proteção solar, eles possuem camadas nanométricas aqui, que a gente chama, onde a gente tem controle de luminosidade, controle de absorção da luz, controle de absorção e transferência de calor. E esses vidros, eles podem ser refletivos ou até mesmo com elementos neutros. Então, hoje a gente tem vidros de alta tecnologia, que são muito utilizados em como peles de vidro, em grandes prédios que nós temos, bem como em residências. Então, sim, respondendo para você, é uma grande tendência, e na Sebrae nós temos uma linha muito grande de vidros, sejam eles refletivos ou mais neutros, com prata ou sem prata, que você pode utilizar dentro das soluções que você está buscando aí, tá? A linha Habitat é uma das linhas de vidros que nós sempre elencamos aí como um dos nossos best-sellers para uso nesse segmento. E aí eu vou aproveitar, gente, vou pegar a segunda pergunta aqui que mandaram para a gente, que foi da LJN Carpintaria, e perguntando o seguinte: o vidro refletivo, ele é comum, ele é temperado ou ele é laminado? Obrigada pela pergunta, e eu vou te responder que o vidro laminado, o vidro refletivo, ele pode ser um vidro comum, que é a chapa de vidro, ele pode ser um vidro temperado, ou ele pode ser também um vidro laminado. O fato dele ser um vidro comum, temperado ou laminado, vai depender muito da aplicação desse vidro. E é um pouco do que a gente vai falar ao longo da nossa live aqui, onde a Camila e o Jonas vão até estar entrando em algumas especificações, né, como guarda-corpo ou até mesmo coberturas, e a gente vai ver que em alguns momentos a gente tem até algumas normas que nos orientam quanto à utilização destes tipos de vidro, ok? Vamos lá, continuando aqui, gente. Vamos continuar falando de fachada, então, tá bom, Camila e Jonas? E aí Camila, vou passar a pergunta para você agora, tá? Legal, vamos lá. Falando um pouquinho de vidros para fachadas, né? E aí surgiram muitos tópicos sobre vidros de proteção solar. E o Ailton Toledo fez a seguinte pergunta em uma das lives: como é feito o vidro de controle solar? Interessante essa pergunta, muita gente me faz. E, na verdade, era uma dúvida que eu tinha antes de entrar na Sebrae, porque, de repente, a gente lida com vidro o tempo todo, né? Vidro refletivo o tempo todo, e, meu Deus, como é isso, né? Como é feito esse vidro de controle solar? Então, assim, é importante mencionar que o vidro comum, né? O vidro float, vidro base, que a gente comumente fala na indústria, ele se transforma no vidro de controle solar através de um processo que podem ser divididos em dois, né? A gente tem dois grandes processos aí de produção de vidro de controle solar. A gente tem um processo que a gente chama de offline e um processo que a gente chama de online. O offline é um processo de metalização ou deposição de camadas sobre o vidro que é desligado do processo produtivo float, ou seja, eu produzo o vidro float e depois eu faço essa deposição de camadas. E eu tenho também um segundo processo, que é um processo online, ou seja, eu produzo o vidro float e na sequência eu faço essa deposição de camadas. Esse processo de deposição, a gente pode imaginar de uma maneira genérica que seja como uma grande travessa em cima do vidro ou um equipamento que tem uma série de metais e óxidos que são misturados, geram essas características, né, de proteção solar, todos esses pontos que a Mônica comentou aí inicialmente, então características energéticas, proteção de calor, estéticos, e esses óxidos e metais combinados são depositados nesse vidro e dão essa característica para o vidro final.
Então, é interessante porque esse processo, como é feito na usina, garante de forma definitiva ao vidro essa proteção de calor, esse controle solar e todos esses benefícios. Então, é muito interessante como acontece na vida real esse processo produtivo que eu jamais imaginava antes de entrar numa usina. Eu também não imaginava, Camila. E eu lembro que quando eu entrei na Sebrae, as pessoas falavam assim, não, porque o float, e o float, e o float. E aí eu me perguntando, um belo dia, eu falei, gente, mas por que tanto vocês falam float? Né? Eu sei que é uma terminologia do mercado, mas quem não é do segmento fica um pouco perdido. Então, você podia explicar para a gente o porquê da terminologia float? Boa, Mônica. Explico, e é interessantíssimo isso que você comentou. A gente fala float, 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 mas float, gente, vem do processo base da fabricação do vidro. Então é float por conta do processo de flutuação dessa massa vítrea, né, dessa massa do vidro sobre o estanho. Então vamos pensar que o processo produtivo do vidro é como uma mistura de bolo. Você deposita essa mistura, enfim, que é fundida e fica com uma característica como se fosse um mel, numa piscina de estanho. A piscina de estanho e esse líquido viscoso agem como se fosse o comportamento da água e do óleo, ou seja, não se misturam. E essa não mistura faz com que a massa do vidro flutue sobre o estanho. Então daí vem o nome float, da flutuação que essa massa tem em cima da piscina de estanho pela diferença de densidade dos materiais. Então o nome vem daí. Bacana, curti. Camila, eu vou continuar com você, vamos deixar o Jonas um pouquinho de lado, mas é só um pouquinho, prometo, Jonas, tem um monte de pergunta para você aqui. Algumas pessoas também nos questionaram, e aí a Seja Esquadrias, ela quis saber um pouquinho mais sobre essa questão do casamento entre vidro e perfil. E aí ele nos questionou da seguinte forma: o que é mais importante, né, na opinião da Sebrae? O vidro ou o perfil utilizado na esquadria? Olha, é interessante esse termo casamento, porque eu não tenho uma palavra que defina melhor a união entre os dois componentes. Eu acho que é um casamento mesmo. Eu posso dizer que eu sou recém-casada, vamos lá, 3 anos, e é o tipo da coisa que você fala assim, ninguém tem razão, gente, os dois, é um equilíbrio. É a mesma coisa com a esquadria e o vidro, é um casamento. Não existe um elemento mais importante do que o outro, ou que vai sobressair mais do que o outro. O que vale, né, quando a gente pensa em esquadrias e vidro, é o equilíbrio. Então, não adianta eu ter uma esquadria perfeita, fantástica, última geração, super bacana, se eu tiver um vidro que, para aquele fim, não está adequado. Então, eu tenho um vidro super fino, não vai atenuar acusticamente, eu tenho uma esquadria que veda tudo. Vai adiantar? Não vai, porque pelo vidro, todo aquele som vai passar. O contrário também é verdadeiro. Então, é como a palavra diz, é um casamento, então é a união. Há de se ter em mente que o projeto precisa ser avaliado e os dois itens têm que ser tão relevantes e considerados da mesma maneira. Não existe um ponto principal que seja mais importante aí nesse aspecto. Eu concordo com você, Camila, eu também acho. E essa é uma pergunta que é muito recorrente. Ela vira e mexe, ela volta, ou pelo pessoal do vidro, ou pelo pessoal da esquadria. E, gente, é o casamento, é bem o que a Camila falou. Curti. Vamos falar agora, eu vou mudar um pouquinho e vamos passar para o Jonas antes que ele fique triste, né? Então, pois uma live de mulheres quase. Diversidade acima de tudo, né? Então vamos lá. Pessoal, algumas perguntas sobre Habitat, e aí eu queria contextualizar vocês que Habitat é uma das nossas linhas de vidros de proteção solar para fachadas, principalmente residenciais, né? E as pessoas perguntaram bastante sobre esse produto. Então, se você não conhece, é uma linha de proteção solar da Sebrae, a nossa linha Habitat. E queria falar um pouquinho dele. E aí o JK Vidros Distribuidora
fez uma pergunta interessante aqui, Jonas. Ele pergunta já na negativa. Olha que interessante. Por que não pode usar o lado refletivo da linha Habitat para box? Tem alguma questão de oxidação? Esclarece aí pra gente, Jonas. Bom, vamos lá. Seja ele um vidro Habitat, que é um vidro refletivo, seja ele um vidro Coolite da linha S, que é um produto nosso também, seja ele um Reflecta, esses vidros, eles não podem ficar voltados para dentro do box, para a área molhada, vamos dizer assim, porque ele vai sofrer ataques químicos provenientes tanto do shampoo, do sabonete, quanto da água que você toma banho, que vai respingar no vidro, e essa água ela vai secar, esse shampoo vai secar, então ele tem uma reação química que, como um vidro incolor, ele mancha, né? Não é uma oxidação, mas é uma mancha decorrente de agentes químicos. Então, sempre a recomendação é que o vidro refletivo, seja ele Habitat ou outro vidro da nossa linha Coolite ou Reflecta, ele pode ser aplicado em box, desde que a camada refletiva fique para o lado de fora da área molhada, da área do banho, tá? Claro, o vidro refletivo em box, você tem que tomar cuidado na hora da limpeza, na hora de você utilizar alguns produtos químicos que não podem, porque também mancham do mesmo jeito que você mancha do lado de dentro, você tomando banho, do lado de fora, se você utilizar um produto químico agressivo, ele vai manchar. Então, a recomendação é, sempre que for utilizar o vidro refletivo, que pode ser aplicado em box, seja com a parte refletiva para o lado de fora. E é uma super tendência, né? Então, era isso que eu ia falar, Camila. Fica uma estética fantástica, né? Porque você tem todo um visual, né, para dentro do banheiro, fica uma coisa linda, lindo. E, gente, eu queria, Jonas, se você me permitir, eu vou aproveitar aí a tua deixa, né? Eu vou aproveitar e falar assim, gente, para manter o seu box sempre com aspecto de novo, tem uma dica que eu aprendi quando eu entrei na Sebrae. Toda vez que você toma banho, se você sabe aquele rodo bem pequenininho de pia que a gente tem, terminou de tomar banho, passa aquele rodinho para tirar o excesso de água do vidro, ou mesmo passe um pano seco para tirar o excesso de água. Porque, como o Jonas falou, a questão do pH da água, mais a mistura com a química de shampoo ou condicionador, aquilo tudo fica oxidando. Oxidando é o termo correto, Jonas? Né? Você tem uma reação química ali, né? Você tem uma reação química no vidro, né? Então, sim, limpa, tira aquilo tudo. Você tirando, você vai ter um box com um aspecto de novo por muito mais tempo. E é uma coisa tão simples e a gente não faz, né, gente? Verdade. É verdade. Pouca gente sabe, né, que essas manchinhas e tudo mais é justamente o efeito da água que vai se acumulando ali, e como você não tira, né, ele seca, fica com aspecto esbranquiçado, e aí fica com efeito que depois, a longo prazo, você não recupera mais, né? Então, esses cuidados aí que você mencionou são super válidos para você ter aí uma vida útil do box e estética muito melhores. Exatamente. E olha, estão perguntando aqui para mim se o rodinho arranha. Não, o rodinho não arranha, tá, gente? Eu uso e não arranha. E o meu box está sempre bonito. Eu só não levo vocês até agora lá, porque senão eu vou perder o sinal da internet. Mas não arranha, não se preocupem, ok? Mas é uma dica valiosa que vale a pena, inclusive, para você contar para o seu cliente, porque ele também não sabe disso. São poucas as pessoas que sabiam disso. Jonas, vamos continuar com você, tá bom? E aí, a gente tem uma pergunta da WA_Vidros e Espelho, e olha que bacana. Vamos falar também um pouquinho sobre vidros para interiores, né? E afinal de contas, o espelho é um dos carros-chefe da Sebrae mais procurados para produto para design de interiores. E aí, a dúvida foi a seguinte: como deixar a vida dos espelhos mais duradoura, para não oxidar? Bom, vamos lá, deixa eu responder essa aí. Camila, aguenta aí. Deixa comigo. Tô segurando minha ansiedade aqui. Vamos lá.
quando a gente fala de espelho, acho que a gente tem que pensar numa cadeia ao todo, tá? Desde quando você produz o espelho, como é a produção que garanta a qualidade do espelho, né? Como a Sebrace, o espelho Sebrace, a gente garante com a mais alta tecnologia de processo que a gente tem dentro da nossa fábrica. Passa por um segundo estágio, que seria o estágio do processamento, que é um estágio muito importante. Ou seja, os clientes, Sebrace, no caso, que recebem as chapas, que vão recortar o vidro, que vão lapidar, que vão bisotar o vidro de acordo com o projeto do arquiteto, ele tem que tomar muito cuidado, principalmente com corte, lapidação e lavagem desse vidro, porque existem fatores aqui, como pH de água, como você utilizar um querosene para você cortar um espelho, que você já inicia um processo de oxidação no espelho. Então, esse segundo step de processamento é muito importante para você garantir uma vida mais duradoura aí do espelho. Aí o terceiro processo que eu vou mencionar é o processo de instalação desse espelho. Porque o que acontece? Quando o vidraceiro chega para instalar o espelho, ele tem que tomar uns cuidados. Que hoje nós temos aí a norma 15198, que é a norma de beneficiamento e processamento de instalação de espelho, perdão. Então, essa norma hoje você tem parâmetros importantíssimos, tanto de beneficiamento como de instalação. Por exemplo, na instalação, alguns fatores que podem ocorrer oxidação no espelho é o quê? A pessoa, o instalador, não colocar o espelho com o espaçamento correto da parede. Você tem que ter ali um vão atrás do espelho justamente para você ter um fluxo de ar e não acumular umidade atrás do espelho. Como você coloca esse silicone? O silicone não pode ser na horizontal, não pode ser bola. O silicone sempre tem que ser na vertical. Outra coisa também, o silicone é um item importantíssimo na hora de você instalar o espelho. Você tem um silicone à base d'água, um silicone livre de solvente, é essencial, tá? Hoje a Sebrace tem aí, em parceria com a Despec, o Fixa Espelho Sebrace, que esse eu tenho certeza que é um silicone que é livre de solventes, que é amplamente utilizado no mercado e não temos problema com ele. Outro fator também que pode ocorrer um problema de oxidação no espelho é quando você vai instalar no banheiro, que é uma área mais úmida, uma área mais agressiva, quando você instala em cima de um frontão. Em cima de um frontão, se você cola esse espelho no frontão, fica topo com topo, não dá um espaçamento, ali normalmente acumula água. Então, você deixar o espelho exposto direto nessa água, ele vai começar um processo de oxidação. E uma dica que não está na norma, mas é uma dica muito boa e um produto eficiente, é o protetor de borda, que a gente tem desenvolvido também junto com a Despec, que ele vai proteger essa borda do vidro, ou seja, o instalador, antes de instalar esse espelho no local, na casa do cliente, passa esse protetor de borda em todo o perímetro do vidro, que vai garantir ainda mais uma vida útil ainda maior para o espelho. Jonas, a hora do jabá aqui, né? Então, aonde é que a gente encontra esses protetores, né? Você estava falando do silicone, você está falando do protetor de borda. Aonde é que a gente encontra esses produtos, até mesmo para poder cobrar do instalador? E olha a dica legal que você falou, né? Acompanhe a instalação, né? Acompanhe a instalação para ter certeza que ele está sendo bem instalado. Mas aonde a gente encontra esses produtos? Bom, hoje o silicone ele é amplamente vendido em home centers do Brasil inteiro, então você encontra o Fixa Espelho Sebrace, tá? E também o protetor de borda, eu tenho visto, quando eu entro num site, eu procuro na internet, vocês também podem entrar na internet, coloca protetor de bordas de espelho Sebrace, você vai encontrar alguns distribuidores nossos da Sebrace, alguns clientes diretos da Sebrace hoje possuem no seu portfólio de produto esse material, esse produto de protetor de borda para fornecer para vocês. Jonas, eu vou aproveitar aqui, acabou de chegar uma pergunta, existe algum cuidado especial que o consumidor final tenha que ter com o espelho para ele não oxidar, perfeito, além dessas questões da instalação que você tão bem comentou? Perfeito, eu acho que aí seria uma quarta etapa já da vida longa ao espelho, né? Bom, primeira coisa é não utilizar produtos químicos como um Veja, porque esses produtos, eles possuem agentes químicos, solventes, que agridem o espelho. Não vou dizer
com relação à parte frontal do espelho, porque ali a parte frontal é um vidro incolor, entendeu? Mas só que o que acontece? Quando você pega um borrifador e espirra direto, ele vai escorrer e ele vai acumular embaixo. Se ele acumula embaixo, faz aquela gotinha e você não limpa, ele vai ficar ali, ele vai corroer. Então a limpeza também é muito importante. A gente sempre recomenda, e está na norma, que a limpeza seja sempre feita com água morna e um pano macio, tá? Um pouquinho de sabão neutro também não faz mal. Se for limpar com limpa-vidro, nunca espirre direto no espelho, porque, como eu disse, escorre. Passa no paninho, espirra no paninho e passa no vidro, sempre tomando cuidado com a borda, que é onde se inicia 99% das corrosões de espelho. Boa dica, curti. Vou fazer isso. É difícil, né? Porque a gente quer limpar freneticamente, usar tudo, e no fim é exatamente o efeito oposto que a gente tem, né? Porque é o dano no espelho. Se bobear, você pega o bombril e no box muitas vezes. Exatamente. Querendo tirar as manchas, né? Quer tirar a mancha e vai passando bombril. Ai, meu Deus. É isso mesmo. Bom, vamos lá. O Leonardo Gomes, 2019. Leonardo, se você estiver assistindo a gente até queria te pedir uma gentileza para você contextualizar um pouco melhor a sua pergunta, porque você perguntou para a gente o seguinte, ó, o espelho tem grau? E quando você questiona isso, a gente vai responder com foco na qualidade do espelho, tá? Então, eu vou pedir para a Camila responder. Camila, por favor, no foco de que estamos entendendo que o Leonardo está citando sobre a qualidade do espelho. Mas se não for isso, Leonardo, manda para a gente agora que a gente te responde, tá? Vamos lá, Camila. Leonardo, seguinte... sim, existe uma qualidade específica de vidro que é utilizado, né, que é destinado à fabricação de espelhos. Então, por um motivo, né, assim, bem simples, a gente destina, né, as melhores qualidades de vidro, ou seja, um vidro super plano, com menos quantidade de bolhas, defeitos pontuais, para esse processo de deposição de prata que vai gerar essa reflexão que o espelho tem. Então, a gente não quer, né, a menos que a gente queira um espelho específico que vai deixar a gente magrinha, mais bonita, mais coradinha, que já tem umas tecnologias aí que dão esse efeito maravilhoso, a gente não quer que o vidro mostre nenhuma imperfeição na nossa imagem. Então, sim, a gente tem uma matéria-prima, né, um vidro, um float, que eu expliquei para vocês mais cedo, específico, com uma qualidade superior e diferenciada para esse processo produtivo, para que a gente tenha, né, o melhor efeito de espelho possível, para que não tenhamos distorção, defeitos pontuais, nada disso com relação ao espelho. Boa. Ô, Mônica, eu vou aproveitar aqui, que eu recebi eu estou acompanhando aqui também as perguntas que estão aparecendo aqui pra gente. Já vou encaixar uma pergunta da JK Vidros, distribuidora, que está nos acompanhando, e tinha uma pergunta deles aí. Perguntou qual seria o espaçamento do espelho, né, com relação à parede. Então, hoje na norma informa que a folga tem que ser no mínimo de 3 milímetros, tá? 3 milímetros da parede e 3 milímetros também da lateral ali. Às vezes você faz um espelho que vai fechar toda uma parede, então da lateral também é importante você manter 3 milímetros de espaçamento, superior, inferior, laterais e do costado do espelho. Obrigada, Jonas. O Wagner Martins, deixa eu aproveitar só para a gente vai mudar agora de tema, só para acabar espelho. O Wagner Martins pergunta se o espelho pode ser laminado. Boa pergunta. O que acontece? Hoje, a gente recomenda uma laminação do lado vidro, tá? Com PVB e o outro vidro do lado vidro, não do lado tinta, tá? Porque a gente temos a interação ali, que nós sabemos que a adesão entre o PVB, por exemplo, que a gente está falando, dando como exemplo o intercalar PVB, a gente sabe a interação de vidro com PVB. Agora, a interação entre tinta e PVB é uma interação muito diferente. Então, claro, esse vidro tem que passar por testes, ele tem que passar por alguns laudos, alguns testes que a gente vai validar esse tipo de aplicação. Então, sempre quando for laminar um
espelho, a gente sempre recomenda que seja do lado vidro e não do lado tinta. O lado vidro, né, para explicar, é exatamente o lado que a gente lado olha e vê Isso. o lado do... É o espelho, né? É o lado mesmo. que a gente vê a nossa imagem. Que a gente se vê. É isso aí. Boa, obrigada. Camila, o Anjos _ Tornado, ele pergunta o seguinte: qual a importância do processador, né? Então, só para explicar, gente, processador é uma indústria, né, que compra vidro da Sebrae, ok? Na transformação do vidro comum em um vidro de segurança. E aí, Camila, eu vou te pedir, ao explicar isso, que você primeiro contextualize, né? O que é um vidro comum e o que é um vidro de segurança, porque talvez as pessoas não saibam. Bacana. Bom, o que gera essa característica? Então vamos lá, vamos pensar primeiro o que quer dizer que um vidro é um vidro de segurança, né? O que é reconhecido como um vidro de segurança? Para isso a gente tem uma frasezinha, uma classificação simples, né, pela norma, que diz que um vidro ele é considerado de segurança a partir do momento que, ao se quebrar, né, eu adoraria aqui dizer que o vidro nunca se quebra, mas pode acontecer por algumas razões, e que ao se quebrar, ele diminua os riscos para o usuário daquele ambiente ou machuque o mínimo possível, né? Ou seja, que eu consiga minimizar os riscos de injúria a quem está naquele ambiente. Partindo desse princípio, eu tenho alguns vidros, né, que ao passar por alguns tipos de processamento, se tornam vidros de segurança. Então, hoje, reconhecidamente, a gente tem o vidro temperado, né, que passa por um processo de têmpera, que dá o nome desse produto. Então, eu aqueço o vidro e resfrio, e isso gera uma resistência mecânica, né, 5 vezes superior ao de um vidro comum. Eu tenho o vidro aramado, é um vidro que às vezes as pessoas esquecem que ele é considerado um vidro de segurança. É um vidro impresso que tem um arame, né, alguns arames assim na massa do vidro. Então, o que acontece é que no momento da quebra, os fragmentos ficam presos nesse arame da massa do vidro. E a gente tem o vidro laminado, que é o mais conhecido, né? Em algumas aplicações, só o vidro laminado pode ser usado, até por essa característica dele de maior resistência, que é uma junção de vidro, película intermediária e vidro de novo, então um pacotinho, né? Eu posso ter um multilaminado, ou seja, várias repetições disso. E aí, essa película intermediária, ela vai ter a função de, no momento da quebra, reter esses fragmentos do vidro e manter o vão intacto até que eu faça a substituição desse vidro. Então, esse é um entendimento aí acerca do que é um vidro de segurança e quais seriam os vidros reconhecidamente de segurança. Depois, né, e aí com gancho, que eu acho que foi super pertinente, Mônica, você colocar esse ponto sobre, né, o que significa, o que seria esse vidro de segurança, é de suma importância o papel do processador, porque sem eles, né, isso não seria possível. É como se eles pegassem uma pedra bruta e lapidassem, né? Então eles recebem o vidro in natura e fazem a têmpera, a lapidação, a laminação e transformam isso num vidro de segurança. Então, ter processadores muito atentos, muito antenados nas normas vigentes e aplicáveis é exatamente o que vai permitir que a gente tenha esses vidros de segurança no mercado. Então, Anjos Tornado, eu tenho que te dizer que não existe um vidro de segurança sem o papel muito importante do processador aí na cadeia. Verdade. Perfeito, perfeito. E eu vou fazer um outro jabá aqui, Mônica. Hora do jabá. Hora vai do lá. jabá. Tá tipo o garoto propaganda da Sebrae. Total. Bom, até mesmo para corroborar com a sua resposta, Camila, hoje a Sebrae atua no mercado com uma equipe, que é a equipe que eu coordeno, que é a equipe de engenharia de aplicação, engenharia de processo, que tem esse papel exatamente de dar o suporte necessário para os clientes Sebrae, para os processadores, esse suporte técnico. Que às vezes, eu vou processar um vidro Habitat. Poxa, o vidro Habitat, ele requer cuidados especiais. Vou processar um vidro da linha K, ele requer cuidados especiais diferentes do Habitat. Então, essa equipe
ela está disponível hoje no mercado, justamente para dar esse apoio técnico para os processadores de vidro. E também temos o serviço de certificação de processo, que é justamente o cliente ser avaliado de step by step, passo a passo, do processamento de determinada linha, que a gente vai verificar se precisa de fazer algum ajuste. Para quê? Para que o produto, no final de todo o processo, saia um produto de ótima qualidade e ele possa entregar aí para o consumidor final. Tá fazendo propaganda da equipe dele, né, Camila? Olha lá. Claro, Que isso! Ó, um beijo para minha equipe que está assistindo aí. E só é possível porque aqui estou desenvolvendo produtos novos. Exatamente. Daqui a pouco sai um fight virtual aqui. Pessoal, para você que não pegou a nossa live desde o começo, esta é uma live especial da Sebrae, onde a gente está resgatando uma série de perguntas que foram feitas em lives anteriores e que agora a gente está trazendo o time técnico da Sebrae para responder. Então, por isso que a gente está citando, inclusive, quem que perguntou, quem fez a pergunta, mas fiquem à vontade para mandar também as suas perguntas, que no final a gente vai deixar aí uns 10 minutinhos para responder, e se não der, a gente promete que a gente faz uma outra live, ok? Então, vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho de cobertura agora? Jonas, vamos abordar aí o tema cobertura, porque ele foi um tema bem questionado para nós. O arquiteto Sérgio Maconi, ele perguntou para a gente qual a nossa indicação de vidro para colocar em pergolado. Bom, vamos lá. Eu começo respondendo com a especificação mínima exigida pela norma, né? 7199, que é um vidro laminado de segurança, tá? Então, você tem que startar essa especificação. Se você está fazendo um projeto com uma cobertura, com um pergolado, com uma clarabóia, é um vidro laminado de segurança. Aí você tem, como se diz, você pode agregar mais características, mais resistência, mais performance a esse vidro. Fazendo um vidro temperado laminado de segurança, ele vai ter uma resistência muito maior ao choque, né? Você pode colocar um vidro de proteção laminado, temperado, você vai ter um pergolado, uma proteção solar, uma proteção contra choque, claro, uma segurança de que se cair alguma coisa, se esse vidro cair, ele vai ficar lá em cima, ele não vai cair, tá? Então, essa é uma indicação e essa é o que hoje temos na norma 7199. Uma parte da pergunta que eu ia te fazer agora, você já adiantou, né? Porque o Cristoleto, também arquitetura, ele pergunta exatamente sobre clarabóia, Jonas. E aí ele pergunta o seguinte: é melhor o vidro laminado com segurança ou o policarbonato? Bom, vamos lá, né? Jabá de novo. Eu vou falar para vocês que é sempre o vidro laminado de segurança, né? Mas eu acho válido aqui trazer umas vantagens, né, que possuem um vidro laminado de segurança, né, comparado com o policarbonato. Normalmente, quando você aplica um vidro numa clarabóia, você aplica um vidro no pergolado, você quer que esse vidro, que esse objeto que você colocou lá, que é um objeto transparente para você ter esta visão, ele esteja sempre limpo. Então você terá manutenções, você terá a limpeza deste material, seja ele vidro, seja ele policarbonato. Então, o que acontece? O vidro ele é mais resistente a risco, o policarbonato nem tanto. Então, se você vai limpar, na medida que você vai limpando, dependendo do tipo de limpeza que você vai dar ao produto, ele vai começar a arranhar, e aí o policarbonato vai começar a ficar opaco, você vai perdendo a transparência daquele componente que você projetou. Então o vidro ele tem essa resistência a risco, né? Então ele tem uma vida mais duradoura, e aí a questão do vidro você pode agregar, como eu disse na resposta anterior, um vidro com proteção solar, principalmente em clarabóia, porque você tem um vidro ali, se você tiver um vidro incolor ali, ele vai passar muito calor. Então, aí, o ideal é que quando você tem uma clarabóia, que você coloque sempre um vidro de proteção solar, tá? Porque você tem uma incidência direta
do sol, de cima para baixo ali. Então é sempre importante você especificar um vidro laminado, de preferência, né, laminado de segurança, com uma proteção solar. Perfeito, gostei. E é interessante que as pessoas... eu vou falar para vocês, esse conceito de proteção solar com vidro, utilizar o vidro como um elemento de proteção solar é algo muito recente para o mercado, porque as pessoas ainda colocam uma série de elementos depois do vidro, e não há necessidade, porque agora com tanta tecnologia, você já tem a proteção solar contra raios UV, contra a própria questão do efeito grande da luminosidade, contra a radiação solar, ou até mesmo o efeito do calor dentro do próprio vidro. Então não precisa colocar elementos na frente do vidro, né? Não há necessidade. Imagina uma claraboia e a pessoa precisa fechar a claraboia com algum elemento, seja ele de tecido ou não. Não há necessidade, né? Mas dentro ainda desse assunto, o Fabiano Andrade 21, ele pergunta quais são os motivos de um vidro laminado comum em coberturas poder quebrar. Bom, vamos lá. Olha, Fabiano, eu posso elencar alguns fatores que levam o vidro a quebrar. Tá? Eu não vou dizer, sempre vai quebrar por um devido fator. Não. Você tem que fazer uma investigação de alguns steps aí para você analisar um possível fator da quebra, porque o vidro em si, ele não vai quebrar sozinho. Então, ele vai ter um fator que vai gerar essa quebra. Eu posso dar uma sugestão de investigação que comece pela instalação, pelo processamento. Primeira coisa, quando você recebe um vidro, como comentado da importância do processador pela Camila, quando você recebe um vidro, a primeira coisa que você tem que olhar num vidro que você vai instalar é a borda dele, para ver se essa borda está perfeita, se essa borda não tem trinca, não tem lasca, não tem nada, porque ali já é uma fissura que com o trabalho, quando eu falo trabalho do vidro, eu falo dilatação de acordo com a temperatura, porque o vidro dilata e retrai de acordo com a temperatura, ele vai fazer com que, às vezes, essa microtrinca ali na borda, ela vá percorrer o vidro e vai aumentando e vai aparecer, ficar bem evidente. Agora, um outro fator também na instalação é um parafuso que ficou exposto e essa borda entra em contato com esse parafuso. Então, esse tipo de aplicação você tem que tomar cuidado também na hora de instalar. E também a questão da absorção térmica. Sempre quando você for instalar seja em claraboia, seja em fachada, você tem que analisar a absorção desse vidro, porque pode ocorrer quebra térmica, um choque térmico. Se esse vidro tem muita absorção, ele não vai conseguir, se ele tem um choque térmico, esse vidro vai quebrar. Então sempre tem que analisar a questão da absorção, dessa composição de vidro que você está colocando, seja na claraboia, seja na fachada. O Cirilo pergunta: por que em guarda-corpo só pode ser utilizado vidro laminado? E o Jefferson pergunta exatamente o seguinte: que tipo de vidro devo usar em guarda-corpo? Laminado ou temperado? Então aí a gente já aproveita e já responde tudo. Vamos lá. Legal, legal. Bom, Cirilo e Jefferson, a resposta é vidro laminado de segurança, né? Então, quando a gente pensa no guarda-corpo, né, essa aplicação até ajuda a gente a fazer uma alusão e entender por que tem que ser vidro laminado de segurança. Se a função daquele elemento é guardar o corpo de quem está ali no ambiente interno, não faria sentido você ter ali um vidro que, ao se quebrar, né, todos os cacos vão descer e vão manter o vão aberto. Então, qual é a função do vidro laminado de segurança nessa aplicação, né? E o que justifica ser ele? Exatamente que no momento de quebra ou de impacto, ele reter os fragmentos, né? Esses fragmentos do vidro ficam retidos na película. O vão, ele não vai ficar aberto, então o que vai acabar permitindo com que a gente tenha mais tempo para substituir esse vidro e depois não oferecer nenhum risco a quem está ali naquele ambiente, diferente do comportamento de quebra que vai ter o temperado, por exemplo, porque ele pode ser até mais resistente, né, mecanicamente, mas se ele se quebrar, o que vai acontecer? Os cacos vão descer e você vai ter aquele vão aberto
o que vai oferecer um risco para quem está ali dentro. Porque a pessoa vai passar o vão, vai cair. Então, não é isso que a gente espera de um guarda-corpo. Por isso, tem que ser vidro laminado de segurança. Perfeito. Jonas, o Everat Decorações pergunta o seguinte, ó. Mas se o guarda-corpo for com bordas aparentes, qual o vidro que eu devo usar? Vamos lá. Aqui nessa resposta, a gente pode seguir dois caminhos, né? A gente pode seguir o caminho estético, né? Que às vezes pode ter dado esse questionamento aí estético, a questão da aplicação desse vidro. E tem a questão de riscos de problema, né? Que a borda exposta, poxa, vai ficar exposto ao tempo, à chuva e tudo mais. Mas o vidro que tem que ser utilizado é um vidro laminado de segurança. Então, isso tem que ficar claro. Aí a questão da estética vai depender, mais uma vez, do processamento do vidro. Que às vezes ele vai falar, poxa, mas aquela borda do vidro, ela fica fosca. Você tem a lapidação, que você pode polir esse vidro e transformar esse vidro tão transparente como a superfície do vidro. Então ele não vai pesar, não vai ficar aquela superfície fosca. Que realmente, poxa, você tem um vidro, um guarda-corpo autoportante ali, com menos metais possíveis para você ter maior visão, e aí você tem uma borda fosca, realmente fica feio. Então o polimento, no caso da lapidação, é importante para você ter essa estética muito boa da borda. E com relação à propriedade física e possíveis problemas de delaminação e tudo mais, o vidro laminado com PVB, né? Com PVB, claro, mais uma vez, PVBs de qualidade que nós temos no mercado, ele não tem problema nenhum de ficar exposto ao tempo, desde que nenhuma das bordas fiquem mergulhadas em alguma poça por muito tempo, porque o PVB, ele tende a absorver essa umidade, absorver essa água. Se ele fica mergulhado, ele vai absorver muita água, aí sim você vai ter uma delaminação. Mas quando você tem uma borda exposta, onde você tem ali uma pequena cavidade, quando eu falo pequena cavidade, é tipo bem esse vãozinho aqui, o PVB ele foi desenvolvido para ele absorver essa pouca umidade e evaporar essa umidade sem que ocorra nenhuma delaminação, tá? Então, o vidro é um vidro laminado de segurança e, claro, a qualidade do processamento é muito importante aí, principalmente para a segurança, óbvio, e também parte estética. Algumas perguntas estão algumas pessoas, a Silvia Zen Brusque Nunes, ela está perguntando o que diferencia um vidro de segurança ou não, ou o que diferencia ser laminado já não é de segurança? Isso é legal, a gente comentou um pouquinho ali. Silvia, as pessoas confundem de fato. Não necessariamente o vidro laminado é um vidro laminado de segurança. Para que o vidro laminado seja considerado um vidro de segurança, ele precisa atender a alguns testes previstos na norma de vidro laminado. Então, se eu não atendo esses testes, ou se eu não faço esses testes, eu não posso classificar o meu vidro como laminado de segurança. Porque eu não vou saber como esse vidro vai se comportar nessas situações. Por exemplo, um dos testes é você colocar o vidro na vertical e um impactador bater no vidro. Se eu não faço esses testes ou o resultado não é de acordo com o que a norma prevê, eu não sei como ele vai se comportar. Então, eu não consigo garantir que o usuário vai estar protegido da maneira adequada. Então, não, ser laminado não quer dizer que o vidro é um vidro laminado de segurança. Perfeito. Boa, porque as pessoas sempre têm essa dúvida, né? Legal. A gente vai mudar aqui. O Terrazzo Arquitetura perguntou o seguinte: qual o melhor vidro para um portão de garagem, por exemplo? Camila, ajuda a gente nessa pergunta aqui, porque a gente está a 7 minutos de acabar a nossa live. Passou o tempo voando. fez assim. Isso, é verdade. Bom, vamos lá. O mínimo que a norma vai estabelecer para esse tipo de aplicação é um vidro temperado. Então, um muro de vidro, um portão de vidro, enfim, uma divisória, está dividindo ambientes, então o vidro temperado
já atenderia a essa especificação. Mas eu posso querer incrementar o projeto, depende do que eu espero do projeto. Então, se eu quero um vidro um pouco mais resistente, eu posso querer um laminado temperado. Então, eu vou unir a resistência mecânica que eu sei que o temperado tem com exatamente esse comportamento de quebra que o laminado me dá. Então, depende do que o projeto, né, do que eu espero para esse projeto. O mínimo vai ser um vidro temperado, mas eu posso querer incrementar e fazer um vidro laminado temperado, por exemplo. E existe alguma espessura mínima para esse tipo de aplicação, Camila? Na verdade, a espessura ela vai depender muito do tamanho da peça, né, que eu estou utilizando aí. E agora quem vai fazer o jabá aqui sou eu, porque foi interessante esse ponto que você puxou, Mônica. Que assim, a Sebrae tem uma ferramenta no site disponível que é de cálculo de espessura, na verdade, entre outras ferramentas de cálculo que a gente tem lá, piso de vidro, visor de piscina, mas que ajuda você calcular a espessura do vidro para ser usado em determinadas aplicações. Então, você responde lá umas perguntinhas simples sobre o projeto, então se eu tenho lados apoiados e tudo mais, e ela vai te dar a espessura ideal para usar nesse projeto, nessa aplicação. Então, se vocês precisarem simular a espessura do vidro, use o nosso software de cálculo da Sebrae, que é com base na 7199, que é a norma que exatamente aplica essa metodologia de cálculo de espessura. Bacana. Jonas, estão perguntando aqui, como saber o lado do vidro refletivo? Boa. Interessante. Interessante. É que realmente, quando você fala de vidro refletivo, é uma maneira mais fácil de você... Há uma maneira mais fácil de você identificar, né? Por exemplo, uma ponta de uma caneta, você vai identificar, seja com a ponta do seu dedo, se você colocar, você vai ver uma ponta do dedo relando com a outra, quando você rela no refletivo. E quando você rela do outro lado, lá do vidro, né, no caso, você vai ver que o dedo não encontra, o reflexo do dedo não encontra, você vê um espaçamento. É um jeito mais fácil de se identificar o lado do vidro refletivo, né? Claro que, por exemplo, se ele tiver laminado, aí já fica bem mais difícil. Aí você depende de uma orientação vinda já do seu processador. Olha, esse lado é para dentro, esse lado é para fora. Mas quando monolítico, os vidros, quanto mais refletivo, mais fácil de se identificar. Acho que esses métodos, seja com a ponta de um lápis, de uma caneta, é muito fácil de você identificar esse lado. Boa, boa. Foi o Jefferson Vidros que perguntou, tá? Essa pergunta veio nessa live agora. E obrigada, Jonas. Gente, infelizmente, a gente só pode responder mais uma pergunta. A gente tem várias outras perguntas. A gente vai retomar, vamos fazer uma nova live daqui a algum tempo, né? Então fique atento às lives da Sebrae, porque a gente vai retomar essa live técnica para trazer aí mais esclarecimentos sobre as suas dúvidas. Então, se você não teve a sua pergunta respondida hoje, não fica chateado, tá bom? Ou chateada, porque a gente vai responder para você. Então, só mais uma pergunta. Olha que interessante. O Newton pergunta, em qual lado o vidro é laminado? Eu acho que eu não sei se ele deve estar se referindo ao lado refletivo, né? Pensando no vidro refletivo, que lado ele deveria estar. Na verdade, assim, vamos pensar nos vidros que normalmente são utilizados aqui no Brasil. Você tem, né, o que nem o Jonas falou, você tem um lado do vidro que tem essa camada, que é o que você põe a canetinha para identificar o lado, e o lado vidro, que não recebe esse tratamento. Geralmente, o lado laminado, quando a gente está pensando num vidro refletivo, o PVB vai em contato exatamente com a camada, que é o lado que você vai fazer o testinho da caneta e vai sentir encostar. Então, o lado que você lamina é esse. Quando você está fazendo uma laminação com vidro float comum, ou seja, um vidro que não tem esse tratamento aí que a gente comentou, não tem um lado, não tem uma regra, não tem um lado certo. Perfeito, Camila. Essa é uma dúvida. Complementando, o Wagner aqui estava colocando aqui, além dessa questão do dedo, a gente tem equipamentos também no mercado que fazem essa identificação muito mais fácil do que com dedo, seja refletivo, muito refletivo, pouco refletivo. Então, existe equipamento, sim, no mercado
que facilitam a identificação do lado refletivo. Perdão, Mônica, de cortar. Imagina, fica tranquilo. É hashtag estamos juntos, né? Então, gente, faltam 2 minutos para a nossa live terminar, então eu acho que é importante a gente poder ter tempo de se despedir. Agradecer a cada um de vocês que esteve presente conosco. Nosso muito obrigada. A Sebrae Vidros agradece a sua presença, a sua participação e ficar aqui conosco. E nós nos comprometemos a voltarmos com mais lives. Da próxima semana a gente tem mais live e teremos outras lives técnicas também, que faz parte do nosso processo exatamente essa questão de trazer conhecimento para todo o mercado. Jonas, Camila, muito obrigada. Hora de dar tchau antes que a nossa live caia. Vou ser breve. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com vocês, Jonas e Mônica. Até a próxima, gente. Boa noite. Obrigada, Camila. Pessoal, obrigado. Foi um prazer estar compartilhando com vocês aqui um pouco do nosso conhecimento técnico. Nossos contatos vocês encontram no mercado, no nosso site. Fique à vontade. Camila, Mônica, muito obrigado pela parceria nessa live. Obrigada, Jonas. Obrigada, Camila. E obrigada a você que nos acompanhou. A Sebrae agradece. E se puder, fique em casa. Se cuida. Boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente.